O curta-metragem, na verdade, ele é estipulado pela Ancine, né, a Agência Nacional de Cinema, e é estipulado em 15 minutos. Um filme de 15 minutos é um curta-metragem, independente se é documentário, se é ficção. Na verdade, assim, existe aí uma divergência, por exemplo, na questão de videoarte. Então, assim, videoarte é um curta-metragem? Se a gente vê tecnicamente, uma videoarte de 15 minutos é um curta-metragem. Mas aí, assim, como não tem aquele trabalho, por exemplo, da estrutura de curta-metragem, de roteiro, de tudo mais, existe essa pequena divergência, assim. Mas o curta-metragem fica aí até 15 minutos, né? Alguns festivais entendem o curta-metragem até 20, 25, né? No caso do Animamundi. Aí vai para o média-metragem até 55 a 60 minutos, né? E longa-metragem acima de 70 minutos. 71 minutos já é longa-metragem. Então tem um pouco essa diferença. Muitos festivais regulamentam assim. Tem festival que curta-metragem é 10 minutos, né? Tem festival que é 15, tem festival que é 20. Mas assim, o curta-metragem, na verdade o curta-metragem ele surge por causa dos rolos de filme, né? Dos primeiros rolos de filmes que tinham uma metragem determinada ali para caber na lata, e esses rolos de filme davam em média 10 minutos. Então, para não ter que emendar, editar e tal, eles faziam filmes que davam 10 minutos. Então, o início do cinema começou com curtas-metragens, né, com rolos de 10 minutos. Aí depois, quando eles perceberam que podia emendar e criar histórias mais longas, aí o cinema teve um outro caminho, né? Mas na verdade ele começou, e assim, começou ainda com documentários, né? Documentários de guerra e tudo mais. Independente do gênero de curta-metragem que a gente vai fazer, se ficção, documentário, comédia, drama, ação, aventura, independente de tudo isso, para a gente começar a pensar num curta-metragem, a gente tem que começar a pensar assim, qual é a ideia? O que eu quero passar com esse curta? Nós temos um objetivo final com esse curta? A gente quer falar sobre escola, a gente quer falar sobre drogas, a gente quer falar sobre juventude, sexualidade. Qual é o objetivo? Tendo esse objetivo, aí nós temos que buscar uma ideia. Qual é a ideia? A ideia é, qual é o filme? É sobre o quê? A gente tem um tema, mas assim, o que vai acontecer? Quem são os personagens? E aí, a ideia, assim, como a ideia trabalha sempre, é uma imagem também que entra na nossa cabeça, então quando a gente tem uma ideia, a gente tem uma imagem, a gente tem que decifrar essa imagem. Então, a partir do momento que eu tenho um tema, e aí eu estou pensando numa ideia, a nossa própria experiência vai sugerindo coisas, que aí a gente começa a tentar elaborar uma rede de outras ideias que de repente vai formar um pequeno enredo, né? O pequeno enredo é assim, a minha história vai ser sobre uma menina que de repente conheceu um amigo na escola, esse amigo mostrou para ela que tinha, sei lá, uma outra realidade em torno da escola que ela não conhecia, ele leva essa menina para conhecer essa realidade e a menina é transformada. Eu acho que com um pequeno enredo desse, com o tema que a gente quer contar, então já é suficiente para despertar o trabalho criativo para se pensar um roteiro, né, para se pensar na história. E aí, assim, o interessante é que a nossa experiência é sempre suficiente para a gente contar uma história. O que a gente precisa aprender é só a linguagem. Então, assim, como é que eu escrevo um roteiro para uma obra audiovisual? Né? Então, eu tenho que perceber que precisa ter um personagem, precisa ter um conflito, precisa ter um objetivo. O personagem começa de um jeito, tem que terminar de outro, ele tem que passar por uma transformação. Então, esses são elementos que aí sim vêm do nosso aprendizado em querer estudar como se conta uma história. E isso não é exclusivamente da área de cinema. Como se conta uma história vem desde a literatura, da dramaturgia,
Até contar uma piada, assim, a gente tem que estudar para contar piada. A gente não consegue fazer as pessoas rirem assim de primeira, né? Tem que ter uma linguagem cômica, tem que saber o tempo, o freio dramático. Então eu preparo a piada agora e aí de repente eu quebro e a pessoa ri. Então esse estudo de linguagem é o que na verdade a pessoa necessita para contar uma boa história. E isso vai acontecer também quando ela for transformar essa história em vídeo. Assim, como eu vou dirigir, então eu já tenho o roteiro, tenho os meus personagens, o conflito, a personagem começa assim, acontece tal coisa, tem uma virada e de repente ela termina de outra forma. Então eu já tendo isso, para a área de direção é a mesma coisa. Então assim, eu tenho essa história, como é que eu transformo ela em imagem? Então eu também preciso aprender os elementos da linguagem. Então o que quer dizer cada plano? Por que a gente divide um roteiro em planos? Eu posso também pegar uma história e de repente gravar num plano único, sem corte. Mas para fazer isso eu preciso dominar a linguagem. Hoje em dia tem muita gente produzindo, né? Muita gente produzindo. Mas tem um rapaz do Rio de Janeiro que chama Cavi Borges e ele tem uma locadora. E é engraçado porque a gente se conheceu, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas nossas trajetórias foram um pouco parecidas assim. Ele era lutador de judô e depois ele parou de lutar e montou uma locadora. Nessa locadora ele começou a mobilizar o bairro a criar e produzir curtas-metragens. E aí, assim, com isso ele foi conhecendo várias pessoas e tal, e hoje eles produzem muito. E, assim, participam de vários festivais, entendeu? Então, assim, uma referência que eu tenho, assim, de produção audiovisual seria o Cavi Borges, é o nome dele. Mas por essa coisa, assim, de produzir sem grana, sabe? Eu acho que isso é muito mais difícil você produzir um bom filme sem grana, porque depende muito mais do seu talento, assim, depende do seu conhecimento da linguagem e tudo mais. Então eu costumo valorizar um pouco mais isso, assim, filmes de baixo orçamento, mas que tenham um trabalho interessante, assim. E não dá para nomear mais produtores assim, porque são muitos mesmo, né? E assim, aí vem novos produtores todo dia. Todo dia a gente vê gente nova por aí.